Quem? Eu? A Amanda? Amanda. Então vai, então Pode vamos. fazer, Então. Amanda. Todo mundo em reverência, então, para começar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. Amém. Amém. Muito obrigado, Amanda. Muito bem. Maravilha. Gente, eu falei, eu não sei quantos de vocês participaram da última aula que eu fiz. Eu falei que iria falar com vocês na próxima aula sobre Jesus e o Papai Noel, né? E eu achei interessante, eu fiquei sabendo que na última aula que teve, foi a última aula, né, professora Rubia? Sim. Alguém mencionou uma dúvida a respeito do Papai Noel, né? E eu acredito que hoje a nossa aula vai ser bem interessante e vai tirar bastante dúvida a respeito disso, né? Eu quero que vocês interajam comigo, tá? E eu vou fazer algumas perguntas, vocês podem ir respondendo de um em um, tá? Um por um, para a gente interagir de uma forma mais direta, ok? A gente está se aproximando do Natal de Jesus, né? Já estamos em dezembro, próxima semana, já comemoraremos o Natal de Jesus. E todos aqui sabem o que é o Natal, né? Agora, há um ponto que às vezes as pessoas acabam desvirtuando, né? Por exemplo, quando a gente fala no Natal, o que vem na nossa cabeça, em primeiro lugar? Quando fala Natal, é Natal, é dezembro, é Natal. O que a maioria das pessoas pensa? Que as pessoas já imaginam, né? Já associam o Natal com o quê? Isso, presentes, o que mais? Papai Noel. Papai Noel, o que mais? Aniversário de Jesus. Isso, exatamente. Então, todas essas coisas, o nosso pensamento já remete a essas coisas, né? Mas o que é interessante é que quando a gente fala de Natal, geralmente as pessoas associam o Natal a outras coisas. Igual vocês falaram aí, presente, Papai Noel. E acaba que Jesus ele fica em último lugar. Hoje em dia vocês podem observar que quando se fala em Natal, as pessoas já associam o Natal à confraternização, a Papai Noel, a presentes e tudo mais, né? E eu queria falar com vocês hoje a respeito do significado do Natal. E dentro dessa explicação, eu quero explicar para vocês também sobre Jesus e o Papai Noel. Porque o personagem principal do Natal é Jesus Cristo. Entenderam? E por que é Jesus o principal? Porque foi ele que veio a este mundo nos dar oportunidade de salvação. Tá? A história do nascimento de Jesus é uma história muito interessante. Do ponto de vista doutrinário, quando a gente observa o porquê da vinda de Jesus, nós entenderemos que Jesus ele veio como Salvador. E por que Jesus precisou vir? Até o momento, quando Deus criou o primeiro casal, havia entre o primeiro casal e Deus, entre a criação de Deus e ele, o Pai, um relacionamento perfeito. Havia paz, havia união, havia harmonia entre Deus e o homem, certo? Entre a humanidade e Deus. E essa paz, esse relacionamento perfeito entre o homem e Deus foi quebrado a partir do momento que o primeiro casal pecou, Adão e Eva. A partir do momento que eles pecaram, então o relacionamento entre Deus e a humanidade deixou de ser um relacionamento de paz, deixou de ser um relacionamento harmonioso, tá? E se tornou um relacionamento de conflito. Houve, a partir daquele momento, inimizade entre Deus e a humanidade. Em que sentido houve essa inimizade? Não é que Deus declarou o homem como seu inimigo,
é que o homem, quando ele pecou, ele contrariou a vontade de Deus, né? Ele cometeu o pecado. E o pecado, ele separa a criatura de Deus. Por exemplo, quando nós pecamos, nós estamos nos separando de Deus. Se nós cometemos alguma falha, aquilo que se constitui pecado, nós estamos se distanciando de Deus. Nós estamos interrompendo a nossa união, o nosso relacionamento perfeito entre Deus e a gente. Por exemplo, imagine que você tem um amigo, né? Você tem um amigo e vocês têm uma amizade muito perfeita, muito bonita entre vocês dois. Mas se você fizer alguma coisa que vai contrariar esse seu amigo, vai haver uma diferença, vai haver uma divergência entre o relacionamento de vocês. A amizade de vocês não vai ser a mesma. A partir do momento que um dos dois faz alguma coisa que contrarie o outro, vai haver uma divergência nesse relacionamento. Ele vai deixar de ser harmonioso, entendeu? Então, basicamente, aconteceu isso entre a humanidade e Deus. Só que o que aconteceu foi a prática do pecado, né? O pecado é a causa do conflito entre Deus e o homem. Então, quando o homem peca, ele cria inimizade com Deus. Se ele cria inimizade com Deus, ele então não pode entrar no reino dos céus, porque a casa de Deus é o reino dos céus, né? É a glória celestial. E lá é Deus que governa. Então, se o homem se tornou inimigo de Deus, o homem não pode entrar no reino de Deus, porque lá passou a ser um lugar inapropriado para o homem. Para o homem voltar a entrar no reino de Deus, que é o nosso lugar de origem, o reino dos céus, esse relacionamento precisava ser restaurado, entenderam? O relacionamento que foi interrompido quando o homem pecou, a paz que foi quebrada quando o homem pecou, precisava ser restaurada. O homem precisava se reconciliar com Deus, para que se tornasse novamente amigos. E se tornando amigos, o homem pudesse entrar no reino dos céus, viver na glória, no reino de Deus. Só que para retornar essa amizade, para reconciliar o homem com Deus, era preciso que alguém viesse à Terra para ser aquele que vai apaziguar as coisas, aquele que vai ajudar, aquele que vai, de uma forma ou outra, colaborar para que essa paz, esse relacionamento se torne perfeito. Por exemplo, quando um casal discute, às vezes por algum motivo, a partir do momento que eles discutem, ali há uma divergência, há uma separação, o relacionamento harmonioso, a união entre eles é quebrado por causa de uma discussão, por algum motivo. E é interessante que, às vezes, um filho, uma criança, por exemplo, assume esse papel de reconciliar o pai e a mãe, às vezes com uma brincadeira, com alguma coisa que vai fazer o pai e a mãe se unir novamente. Nesse caso, Jesus era como se fosse essa criança. Entenderam? O homem está em guerra com Deus, o homem está em conflito, está com inimizade com Deus. Então Jesus vem para reconciliar o homem com Deus. Só que não era tão fácil assim. Para reconciliar o homem com Deus, Jesus precisava remover a causa do conflito, ou seja, Jesus precisava apagar o motivo da guerra, da inimizade de Deus com o homem. E o motivo dessa inimizade chama-se pecado. Entenderam? O pecado é o que estava fazendo o homem estar separado de Deus. Então, para que o homem se reconciliasse com Deus, o pecado precisava ser removido, porque era a causa do conflito. E só Jesus podia remover a causa, só Jesus podia remover o pecado. Entenderam? Por isso que ele precisou vir à Terra. Por isso que ele nasceu puro, por isso que até a sua concepção foi por obra do Espírito Santo. Nasceu sem pecado nenhum. Entenderam? Então, Jesus, ele nasce com um propósito, com um objetivo, ele vem com uma missão. Até o anjo Gabriel, quando ele falou para São José, ele disse para ele que Jesus ele viria para salvar o povo dos seus pecados, ou seja, remover o pecado para que ele fosse reconciliado, para que o homem fosse reconciliado com Deus. Essa é uma introdução sobre a missão de Jesus, né? A parte do nascimento de Jesus, do porquê ele precisava vir a esta terra. O ponto-chave do que eu quero falar com vocês é como que as pessoas, hoje em dia, elas têm distorcido o Natal. De tal forma que eu perguntei para vocês, quando se fala em Natal, o que as pessoas pensam? E vocês falaram, né? Presente, Papai Noel e tudo mais.
Jesus ele não pode, de maneira alguma, deixar de ser o centro da nossa atenção no Natal. Por quê? Porque ele é que veio a essa terra nos reconciliar com Deus. Se Jesus não tivesse vindo à terra, nós não teríamos a oportunidade de salvação. Nós ainda estaríamos em guerra com Deus, nós ainda seríamos inimigos de Deus e nós não poderíamos entrar no reino de Deus. Entenderam? Nós só podemos entrar no reino dos céus hoje porque nós fomos reconciliados através do nascimento de Jesus. Jesus, ele veio, ele nasceu, ele teve um ministério e ele pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos a oportunidade de entrar no reino de Deus. Sabe de que forma Jesus ele removeu o pecado da humanidade? O pecado da humanidade foi removido quando Jesus pagou na cruz com a sua morte, com a sua crucificação. Entenderam? Então, a morte de Jesus é que reconciliou o homem com Deus. Quando Jesus ele é crucificado, quando Jesus ele é morto, ele derrama o seu sangue, então o homem ele é reconciliado com Deus. As atitudes, a iniquidade, o pecado, a culpa que era para a humanidade pagar, Jesus tomou para ele. Pense, por exemplo, em uma pessoa que tem dívidas. Imagine que alguém compra, vai comprando, às vezes vai usando o cartão, e sem se preocupar de que forma ela vai pagar aquela conta, né? Vai chegar um momento que a conta, a fatura desse cartão vai vir. E quando vir essa fatura será muito alta. Agora imagine, chega a fatura e a pessoa não tem como pagar, ela não tem condição de pagar, né? E ela precisa que outra pessoa pague por ela, porque ela não tem condição de pagar. A dívida que ela acumulou é tão grande que ela não tem condição de pagar. Então ela precisa que alguém pague por ela. Entenderam? Jesus ele veio assumir esse papel. Nós éramos, a humanidade era essa pessoa que às vezes vai fazendo dívida sem poder pagar, sem ter condição de pagar. Só que a nossa dívida, a dívida da humanidade, não era coisas materiais, era o pecado, sabe? Foi desobedecendo a Deus, a humanidade foi pecando gradativamente, até chegar um ponto em que ela não tinha condição de pagar. Se Deus fosse prestar conta com essa pessoa, fosse julgar a humanidade naquele momento, as criaturas não poderiam entrar no reino de Deus. Então alguém precisava pagar. E esse alguém que veio pagar essa dívida que era nossa, que era da humanidade, foi Jesus. Agora, o interessante é que Deus ele providenciou tudo no nascimento do seu filho. Ele providenciou, por exemplo, os presentes que os magos trouxeram para Jesus, para Maria Santíssima, para São José, foi providência de Deus, porque eles foram usados para sustentar Jesus, a Virgem Maria e São José na fuga do Egito e ficar ali por algum tempo. Jesus também foi totalmente preparado por Deus, aquele ambiente todo foi preparado, foi pensado por Deus. Por mais que às vezes as pessoas pensem, não, mas como foi preparado se não tinha lugar para Maria Santíssima? Ainda assim, houve uma preparação. Só que a preparação estava mais no sentido espiritual. Por exemplo, Deus mandou os anjos irem avisar os pastores foram até lá, presenciaram o nascimento de Jesus, e ali receberam, junto com aqueles pastores, a visita de outras pessoas, né, que comprovaram, que testemunharam o nascimento de Jesus. Então, tudo foi planejado por Deus, porque o plano de Deus, perfeito, desde o início, quando ele manda Jesus, ele tem um objetivo, nos salvar, nos levar para o reino dos céus. Então, quando nós entendemos, mesmo que de uma forma resumida, a missão de Jesus, e nós vemos as pessoas colocarem a atenção e o foco do Natal em um ser chamado Papai Noel, em enfeites, em luzes, enfim, é injusto isso, entenderam? Porque o que é o Papai Noel, por exemplo? Nós precisamos entender que as pessoas elas transferiram o significado do Natal, a atenção do Natal, ao invés de adorar Jesus e de falar de Jesus, falam do Papai Noel. Se vocês não sabem, o Papai Noel ele é um personagem, tá? Ele é um personagem criado. E aí ele foi inspirado em um homem chamado Nicolau, que viveu por volta do século IV. Tá? Quem era Nicolau? Nicolau ele era um bispo de uma determinada igreja. Ele era, segundo a história, ele era um homem muito caridoso. Ele dava presente para as pessoas, para os pais, para as crianças. Então ele fazia caridade.
Então, o personagem Papai Noel foi inspirado nesse homem chamado Nicolau. Só que esse homem, ele não veio nos salvar. Não foi esse homem que morreu na cruz para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Não foi esse homem que foi desprezado, que foi humilhado, que foi caluniado, que foi pregado de uma cruz e que derramou seu sangue. Não foi esse homem. Ele não nos salvou do nosso pecado. Ele não nos reconciliou com Deus. Quem fez isso foi Jesus. Entendeu? Jesus é que pagou o preço dos nossos pecados. Por isso que o profeta Isaías, ele disse o seguinte: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, o castigo que era para a humanidade sofrer, as consequências do pecado cometido pela humanidade, Jesus tomou para si. Entenderam? O que era para as pessoas, para a humanidade pagar, Jesus tomou para si. Então, quando nós vemos todo o sacrifício que Jesus fez, é injusto. Para nós apostólicos, é injusto quando nós vemos alguém atribuir a importância do Natal para um personagem. Nos dias de hoje, as pessoas elas distorceram isso. E o Papai Noel, ainda que seja um personagem inspirado nesse homem, hoje em dia ele não passa de um personagem comercial. Né? Tanto que se vocês entrarem, por exemplo, nas lojas no mês de dezembro, algumas até em novembro, já estão enfeitadas. Né? Vocês vão encontrar ali às vezes, uma figura, um personagem de um senhor com uma barba branca, com uma roupa vermelha, uma touquinha, um chapeuzinho, enfim. Então, é um personagem que influencia o comércio e nada mais. E não tem nada a ver, para nós apostólicos, não tem nada a ver com o Natal de Jesus. Tá? O Natal, ele não está relacionado ao Papai Noel, ele não está relacionado a enfeites, não está relacionado à luz, nada disso. O verdadeiro significado do Natal está no amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, que mesmo vendo o homem desobedecer a sua palavra, transgredir a sua lei, mesmo vendo o homem declarar inimizade com ele, ele sendo Pai bondoso, misericordioso, enviou seu próprio Filho a essa terra. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, então se o personagem principal do Natal é Jesus, e ele veio para nos salvar, para remir a humanidade, para assumir o pecado da humanidade, é pecado, por exemplo, se o Papai Noel é um personagem, é pecado eu ter um Papai Noel, eu comprar um Papai Noel, ainda que pequeno, colocar na minha sala, ou enfeitar a minha casa? Nesse caso, não é pecado, tá? A gente precisa entender, a gente precisa analisar as coisas com muita cautela. A vigilância, a gente precisa ponderar as coisas. Nós sabemos o que significa o Natal para nós, né? O Natal é Jesus, não tem como falar de Natal sem falar de Jesus. Mas o apostólico, ele pode ter, por exemplo, uma árvore de Natal, ele pode ter enfeites na sua casa, ele pode ter um boneco do Papai Noel, não há problema com relação a isso, entenderam? Fazer isso não é pecado, não é pecado fazer isso. Por exemplo, o seu pai levar você no shopping para tirar uma foto, isso aí não é pecado. Sabe quando se torna pecado? É quando você atribui o Natal a esse personagem. Quando você tira o foco, que é Jesus, e então deixa que o foco se torne Papai Noel. Aí você está desprezando Jesus. E você está desprezando toda a obra salvadora, todo o seu sacrifício, toda a sua missão, todo o seu ministério, e você está transferindo para alguém que não tem nada a ver. Me lembro, inclusive, de uma vez estar conversando com um dos nossos pastores mais experiente, mais antigo, e ele me falou uma vez que o Santo Irmão Aldo mesmo, uma vez ele chegou na sede e ele trouxe um bonequinho do Papai Noel para colocar na árvore. Quem vai na sede sabe que na sede tem uma árvore de Natal muito bonita na entrada, bem na recepção, na portaria. Então ele mesmo trouxe um bonequinho do Papai Noel para colocar ali. Por quê? Porque não é pecado, tá? Isso aí não é pecado. O que nós apostólicos precisamos ter é sabedoria. A gente não pode distorcer o sentido do Natal. Enquanto que as pessoas, às vezes, nas casas, as famílias têm feito isso, né? Infelizmente. Há um outro ponto que eu quero esclarecer para vocês, que é o seguinte. Para vocês entenderem que não tem nada a ver realmente o Papai Noel com o Natal, é que, geralmente, as pessoas dizem, olha, se você for bom, né, se você for uma criança boa, se você for boazinha, se você for obediente, o Papai Noel vai te dar um presente. É assim?
Papai Noel vai deixar um presente. Então, se você não for boa, se você não tirar notas boas na escola, por exemplo, se você não tirar 10 em todas as matérias, então o Papai Noel não vai te dar, né? Isso é injusto, entenderam? Isso é injusto. Como assim ajudar uma criança, dar um presente para uma criança, porque tirou 10 e não dá para outra, que talvez não tenha a mesma capacidade? Não é injusto? Entenderam? Então, olha a diferença de Jesus. Enquanto que para as pessoas o Papai Noel ajuda aquele que merece, né? Ah, se você tira 10 eu te dou um presente. Se você fizer isso, eu te dou um presente. Enquanto ele age dessa forma, Jesus é totalmente o oposto, entenderam? Jesus, ele ama todas as pessoas, Jesus, ele abraça todas as pessoas, ele quer o bem, ele faz o bem para todas as pessoas, indistintamente, ainda que elas não mereçam. Afinal de contas, a vinda de Jesus não foi por mérito nosso, nós não merecíamos a vinda de Jesus. Nós só o recebemos por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus, entenderam? A graça é o favor imerecido. Por exemplo, você não merece algo, mas ainda assim alguém faz. Não é porque você merece, entendeu? Essa era a nossa situação, nós não merecíamos. Ainda assim, Deus nos enviou o seu amado Filho Jesus. Então, quando nós celebramos o Natal, nós precisamos pensar, o que que é o Natal para nós? O Natal é a graça de Deus. É o Cristo Salvador, é o Filho de Deus que veio nos salvar dos nossos pecados. É o Filho de Deus que veio nos mostrar o caminho para a glória celestial. É o Filho de Deus que veio assumir a culpa que era para nós. O apóstolo São Paulo, ele vai dizer o seguinte: agora temos paz com Deus. Temos paz com Deus mediante Cristo Jesus. Quer dizer, agora nós temos paz com Deus. Nós não estamos em guerra com Deus. Nós não estamos em conflito com Deus. Nós temos paz com Deus. E por que nós temos? Porque Jesus veio. Porque ele removeu a causa do conflito. Ele removeu o pecado. Entenderam? Ele removeu o pecado. Então agora nós fomos reconciliados com Deus. Então é importante que nós apostólicos entendamos isso, principalmente vocês que são crianças, os mais jovens, os adolescentes, que entendam isso, tá? E às vezes quando alguém fala, fale o que que tem a ver, saibam explicar. Fala, olha, é, o Papai Noel é um personagem totalmente voltado ao comércio, né? À venda e tudo mais. Mas o Natal realmente é Jesus. E por que é Jesus? Aí explicar porque ele veio nos reconciliar, porque ele veio pagar o preço dos nossos pecados, e através da sua vinda, nós tivemos a glória de ter entre nós a Santa Rosa, o Santo Irmão Alto. Então, todos esses pontos são frutos do Natal de Jesus, entenderam? Só que a maioria das pessoas, elas não entendem o Natal de Jesus. Por isso que há um hino do nosso coral que inclusive fala sobre isso, né? Fala, nesses dias tão festivos, muitos falam do teu nome, ó Jesus, falam da manjedoura, falam da noite de luz, recordam a palavra do anjo na saudação a Maria, e vai falando, o hino vai falando. E ele fala, e nós, apostólico na terra, nessa data triunfal, nós não podemos nos esquecer dos frutos do teu Natal. Entenderam? Então, nós, apostólicos, não podemos nos esquecer, não podemos desvirtuar o sentido do Natal. Ok? Mas nós vamos passar para a parte já final, e eu vou deixar aberto para vocês perguntas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar e a gente vai respondendo, ok? Pessoal, vocês entenderam certinho? E alguém tem dúvida, podem começar a mandar para o pastor, em questão do Papai Noel, em questão de todo esse contexto que foi passado na mensagem para vocês, tá bom? Podem começar. Mandem, coloquem a mãozinha aí, que é para estar dirigindo cada um, direcionando cada um pastor. Agora é a hora. Temos aproximadamente 12, 13 minutos, né? Ah, sim. Aham. Mas que silêncio! Ninguém tem dúvida? Não. Entenderam o que é o Papai Noel? Sim. Eu. Sim. 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 Tá. Eu vou ver se vocês entenderam. Então, Vamos lá. o que que é o Papai Noel?
Respondam para mim. Quando alguém perguntar para vocês, por exemplo, se vocês chegar na igreja agora final de semana e alguém perguntar para vocês assim, o que que é o Papai Noel? O que que vocês vão responder? O Papai Noel é apenas uma figura. Responde uma de cada vez primeiro, Luana. Depois vai a Ana Luísa. O Papai Noel é apenas uma figura usada no Natal. Tá. É assim, não é que é somente uma figura, né? Ele é um personagem, entenderam? Ele era um homem chamado Nicolau. Esse homem ele fazia caridade, ele dava presente para as crianças, ajudava as pessoas. E aí ele faleceu. E devido à caridade que eles faziam, inspiraram, entendeu? Criaram o Papai Noel inspirado nesse homem. E hoje ele é uma figura comercial, tá? É um personagem comercial que influencia o comércio, as vendas e tudo mais, ok? A minha tia, ela tinha me falado dessa história que o Papai Noel era um homem dela, falou que era um homem bem bonzinho lá, quando ela me falou o que era o Papai Noel. Eu achava que ele. Eu não sabia que ele foi por causa de uma pessoa. Eu achava que Sim. ele só era um personagem. Não, não, não. Ele é um personagem, mas ele foi inspirado nesse homem, entendeu? É ali pro Roberto de Quadros. Pode falar. O Papai Noel, ele é uma figura criada pelos comercial. Uhum, também. Ninguém mais? Tudo certo, Brian? Sim. Pode fazer mais, você vai fazer mais perguntas, pastor? Para ver se eles entenderam certinho? Ou... Ok. Vocês entenderam sobre o Papai Noel, né? Que ele é um personagem e tudo mais. Agora, por que nós não podemos colocar o foco do Natal no Papai Noel ou nos enfeites? Porque o Natal é Jesus. Tá? E o que que Jesus veio fazer? Lembrar de Jesus. E o que Jesus Jesus veio veio fazer? apagar os pecados nossos. Isso. Nos reconciliar com Deus. Yuri? Porque o Papai Noel, ele foi inspirado apenas num homem que estava precisando das crianças fazer caridade. Ele não veio para É, pagar os nossos pecados. Ele só isso, veio. exatamente. E outra coisa, quando que o Papai Noel aparece? Vocês já ouviram falar em Papai Noel em março, por exemplo? Ninguém Não. fala que o Papai Noel aparece em março, né? Só diz que o Papai Noel aparece só em dezembro, né? Só está com as crianças em dezembro, não é isso? Sim. E quando que Jesus está conosco? Só em dezembro ou todo dia? Todos os dias. Vocês Todos os dias, entenderam? todos os anos, todo momento. Exatamente, ele mesmo falou: eis que estou convosco todos os dias. Vocês perceberam a diferença? Entenderam? Enquanto que o Papai Noel, as pessoas já só está em dezembro, né? Só em dezembro que ele aparece. E durante o ano, onde ele está? Entenderam? E Jesus, não, Jesus está conosco todos os dias, entendeu? De noite, de dia, na hora que você vai na escola, entenderam? Então vejam a importância. Vocês perceberam a diferença? Brian? Quê? Você levantou a mãozinha? Não, foi sem querer. Sim. Alguém mais para pergunta sobre o conteúdo da aula? Ninguém mais? Amanda?
Amanda. Amanda, você levantou a mão? Ninguém mais, pessoal? Nós vamos encerrar. A mamãe sempre me ensinou que sempre que o Natal é o nascimento de Jesus. Isso mesmo. Bom, isso mesmo. Mas vocês entenderam que eu falei para vocês, né? Que não é pecado você tirar uma foto, por exemplo, se você ganhar na escola, o chapeuzinho, se ganhar um bonequinho, eu falei para vocês, não é pecado isso, entendeu? Isso aí não tem nada a ver, isso aí não é pecado. Se torna pecado quando você despreza Jesus, né? Você tira o foco do Natal e coloca para uma outra pessoa, para uma outra criatura, para um outro personagem, certo? Ana Luísa. E a Mamãe Noel, ela também é um personagem comercial só? Ou ela Essa foi aí inspirada também. em alguém? Geralmente esses todos são inspirados em alguém, entendeu? Por exemplo, digamos que um dia eu vou morrer, né? E alguém pode, vamos fazer um personagem inspirado no pastor Tiago, que era o pastor que fazia aula com as crianças, entendeu? Podem criar um personagem, pode criar um personagem de vocês e assim sucessivamente, entendeu? Geralmente as pessoas fazem isso, é um personagem. Ah, tá, agora entendi. Entenderam? Então, pessoal, a gente já vai encerrar, então. Não tem ninguém mais. Tem dúvida nem nada? Oi, Sara, tudo bem? Pai do Senhor? Desculpa por eu chegar atrasada, a paz do Senhor. É que eu não sabia que tinha aula. Eu coloquei lá no grupo. É que eu não vi que eu tava na rua. Ah, entendi. Eu também cheguei atrasado, para o senhor. Pai do Senhor, Aldo, tudo bem? Mas, ó, tô deixando gravado, agora nas férias eu vou editar esses vídeos e vou mandar tudo lá no canal. Daí vocês vão ver lá, vão assistir, tá bom? Não precisam se preocupar. Vou começar a editar semana que vem, tá bom? Daí eu vou mandar lá no canal, daí vai estar escrito certinho o que é, e vocês vão assistir. Procuram assistir essas mais recentes de agora, que eu já vou colocar elas primeiro, depois eu vou colocando as outras que estão lá atrasadas. Vai ter bastante aula. Pastor, pode concluir isso? Se o senhor Tá. desejar. Eu acredito que a dúvida da maioria aí era em relação ao Papai Noel, né? Até porque ninguém tem dúvida a respeito de Jesus, né? Nós Sim, crescemos já. era o Papai Noel Isso, mesmo. exatamente. E a história de Jesus, o nascimento, a missão dele, isso aí a gente já conhece perfeitamente, né? A dúvida de vocês era se era pecado, por exemplo, ter um bonequinho do Papai Noel, né? Ou Uhum, quem era o Papai Noel, né, eu expliquei para vocês, essa parte vocês entenderam com clareza, né. eles entenderam, daí o senhor ali colocou sobre a diferença, né, Uhum, dos sim. dois e tudo, então ficou, acho que, bem explicado, bem certinho, por isso que eles não estão com dúvidas, né? Uhum. Eles estão. Oi, Sara. Tinha questionário? Não, não, hoje não. Não, esse não. Até porque a gente vai entrar de férias, né, vamos deixar a professora Essa é uma aula extra que a gente a fez, professora quer ficar e não também tem. tirar umas férias, né, mano. Agora é só o ano que vem. Nós Ano que vamos. vem vai ter muita coisa interessante pra gente falar, Aí hein. vocês vão fazer questionário, tudo. Agora vocês também precisam descansar também das aulas, tanto das aulas da escola e tudo, né? Agora vamos focar só ali na festa do Natal, do Ano Isso, Novo, aproveitar em né? família. Vai, vai descansar também um pouco. Eu vou para. Vamos encerrar então. Gente, muito obrigado para vocês, tá. Desejo para vocês um feliz Natal. Feliz ano novo para vocês, para a família de vocês aí. Um abraço. Papai e a mamãe de vocês aí. Fala que eu desejo um feliz Natal muito abençoado para vocês, tá? Aproveite bastante. Abrace bastante a família de vocês aí, confraternizem, tá bom? E agradeçam a Deus por ter mandado o seu filho para nos salvar, tá bom?
E lembrem sempre de obedecer a ele em todos os momentos, tá bom? De amar, de cantar para ele. Cantem se vocês forem participar do coral, cantem com amor, com dedicação, com humildade também, que ele vai estar prestigiando vocês, tá bom? Certo, pessoal? Pessoal, vocês estão muito quietos hoje. Sim, Natal. Sim. Tá bom, então. Quem vai fazer a oração para a gente encerrar? Enzo, quer fazer oração ou quer fazer pergunta? Foi sem querer. Ah, quem vai fazer a oração do final? Eu! Quem? Angélica! Angélica? Cadê a Angélica? Deixa eu ver a Angélica. Abri a câmera. Não, Oi, não. Angélica. Mas você fez do início, não foi? Amanda! Ah, vocês estão em duas aí, mas cadê a Angélica? Ah, tá bom. Então tá. Amanda, Angélica, tem outra lá também, que eu não sei quem é. Samara! Amanda. Vocês são irmãs? Sim. Ah, então tá bom. Então foi a Amanda que fez, agora a Angélica vai fazer. Eu agradeço também de coração todos, né? Que Santa Barmalda abençoe sempre que vocês continuem assim, prestando bastante atenção, aprendendo bem, né? E agradeço o pastor também por essa disponibilidade dessa mensagem, dessa aula, né? Nesse momento também, né? De grande aprendizado, porque todo mundo tem dúvidas, assim, né, em questão dessas coisas, assim, é como sempre, né, por exemplo, cada época de festas, assim, comemorativas, a gente tem dúvidas sobre a nossa religião e o mundo lá fora, né, e é muito bom ser esclarecido tudo para a gente levar isso para a gente, né, e o mais importante é as crianças saberem tudo isso, né. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Tá? Imagina, mas estamos à disposição, tá? Desculpa aí, eu tinha preparado uma aula, tinha ficado bem mais esclarecedora, bem mais organizada. E aí, na correria, eu cheguei na quarta-feira em casa, de São Paulo, e já na sexta já viajei e peguei umas coisas e acabei deixando algumas coisas lá. Não se preocupe, tá tudo certo. Importante que tá mesmo bom, então. aí, longe de tudo, e num lugar que nem, assim, eu devia estar descansando já também, mas nos ajudou também nessa, e eu Nós agradeço estamos de coração. aqui à disposição, tá bom? Obrigada. Então vai, Angélica. Oi, Enzo, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Sim. Eu quero desejar um Feliz Natal para todo mundo, tá? Pro pastor. Ai, meu amor. Opa, obrigado, igualmente, tá? Obrigada, para você também, para você e sua família. Bom, oi, Cês. Cês. Também quero desejar um Feliz Natal para todo mundo. Para vocês também, para sua família, para todos, tá bom? Feliz Natal para todos. Obrigada. Pode começar. Quem vai orar? Já tá pronto aí? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. 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 Pai do Senhor. Tchau. Amém. Pode ser para vocês. Tchau, com Deus. Rúbia, pastor. Feliz Natal e um próspero ano novo. Pai do Senhor, Amém. Rubem, Pai do Tchau. Senhor, pastor. Pai do Senhor. Pai do Senhor, até mais. Senhor, Deus. Pai do Senhor. Pastor. Pai do Senhor.